Olá, pessoal. Então, eu tenho recebido assim vários pedidos de quem me acompanha que eu falasse um pouco mais da proposta do projeto, do que das postagens, enfim. Qual é a proposta do canal? E é isso que eu tô para fazer, que eu vim fazer aqui hoje, tá? Então, assim, ó, quem já acompanha sabe que a gente posta aqui no canal várias coisas, né, relacionada à gestão, tudo que pode interessar o empreendedor, o empresário que busca desenvolver o seu negócio. Se está tendo algum sucesso, a gente divulga como exemplo para multiplicar as boas práticas, mas a gente fala muito também assim do que não dá certo, até para poder alertar e auxiliar, porque a proposta do canal é isso, né? É incentivar o empreendedorismo, auxiliar, né, nos bons negócios, né, tanto na implantação quanto na manutenção e principalmente no desenvolvimento dos pequenos, médios negócios dos mais diversos segmentos. Então, assim, é desvendar esse mundo do empreendedorismo, né, que a gente sabe que é super desafiador. Então, quem já me conhece já me ouviu falar, né, da minha trajetória. Bom, todos esses projetos, tá, os dois, essas abordagens e todo o projeto e tudo que a gente constrói aqui no canal é fruto de mais de 20 anos de caminhada aí com treinamento, com consultoria, com mentoria. Mas para esse trabalho aqui, foi feito um laboratório, eu fiz, né, um laboratório de 1 ano e meio, indo para dentro de diferentes empresas e acompanhando realmente a rotina do empreendedor, do empresário, acompanhando o dia a dia da empresa. Por quê? Porque isso me permitiu ter um contato mais direto com o olhar da narrativa, tanto do empresário como do empreendedor. Porque assim, ó, quando tu faz uma consultoria ali de 1 hora, 2 horas e conversa com o teu cliente, né? Tu tem ali a visão dele, basicamente, se ficar dessa forma o trabalho, né? E muitas vezes, porque às vezes a gente faz uma imersão mais aprofundada. E quando é assim, o que acontece? A gente tem a visão do gestor, que na maioria das vezes é uma visão comprometida. Quando a gente vai para dentro da empresa, viver o dia a dia, as 8 horas ali, a gente começa a compreender, porque muitas vezes as consequências do que está ocorrendo dentro da empresa, muitas vezes não, a maioria das vezes elas derivam de atitudes e de comportamentos e de práticas da própria empresa, às vezes criada pelo gestor mesmo. Só que isso, quando é feito um diagnóstico com base na narrativa só do empresário, isso na maioria das vezes não aparece. Então eu fiz esse laboratório de 1 ano e meio, indo lá trabalhando 8 horas por dia e acompanhando mais de um segmento diferente de empresa. E aí então a gente trouxe, construiu, elaborei todo esse conteúdo, né, buscando trabalhar justamente aqueles pontos assim que mais impactam e que muitas vezes não aparece quando a gente vai fazer uma consultoria, tá? Então, a nossa ideia aqui com esse trabalho é diminuir sensivelmente a dor de cabeça e aumentar a segurança de quem vai investir e de quem está trabalhando. E tem uma coisa que eu posso, uma não, duas coisas que eu posso garantir com segurança, tá? O método, isso eu já disse outras vezes, mais de uma vez, o método tentativa e erro não é o melhor, pode ter certeza. E que aprender com os erros dos outros é bem melhor, pelo menos dá menos trabalho, menos prejuízo do que aprender com os nossos próprios. Tá, então vamos lá. Ok, então vamos lá. Para quem é esse conteúdo? Quem mais vai se beneficiar desse conteúdo, seja empreendedor ou empresário já em atividade? Tá? Aquelas pessoas que não acreditam em mágica, que não contam com uma bala de prata para resolver tudo no instalar de dedos, tá? Que quer olhar o seu negócio com olhos mais profissionais e com mais realismo, né? Com o pé no chão, vamos dizer assim. Porque quando a gente investe todas as nossas fichas nesse tipo de atitude, né? Acreditar que tem mágica, que é super rápido, eu vou pegar uma dica, 10 dicas ali de como fazer tal coisa e vou resolver tudo,
tá? A gente tem que pensar com muito cuidado quando a gente vai se jogar numa prática assim. Por quê? Porque na maioria das vezes eu vou perder tempo, eu vou me desmotivar, tá? E posso até perder recurso. Por quê? Porque quando eu faço isso, na maioria das vezes eu vou ter que retroceder, porque nunca a coisa é assim tão prática e direta que não tenha uma preparação em volta, que não tenha trabalho, que não tenha dedicação. E eu vou dar para vocês agora, assim, ó, um exemplo, ele é muito simples mesmo, singelo até, mas ele vai deixar muito claro a analogia que eu quero fazer desse costume que a gente... Costume não, mas está virando um costume, assim, com o digital, a gente vê muita coisa assim, né? 5 passos para você conseguir tal coisa em um dia, exagerando um pouco, mas é assim. Eu costumo dizer que eu não gosto de botar água na cerveja de ninguém, tá? Eu acho que tem muita coisa boa, tem muitas dicas boas, muito curso bom que realmente dá resultado, mas até a gente conseguir saber o que é sério e o que não é, às vezes é um pouco difícil, tá? Porque um monte de informação que a gente tem, mas eu vou falar depois disso de novo também. Vamos lá para o nosso exemplo. Então, olha aí o exemplo. Você resolve fazer um bolo, tá? Esse é o seu objetivo, ponto final. Quero fazer um bolo, começo a fazer. Pego lá a farinha, o leite, coloco lá na tigela, começo a bater. Eu tenho uma receita, né? Já para isso, começo a bater, que ele disse que eu tenho que bater. Eu penso que eu não escolhi o sabor. Já botei a farinha, já botei o leite, mas não tem problema. Tudo que é bolo, vai farinha, vai leite. Eu vou escolher o sabor. Eu gosto de banana. Vou fazer um bolo de banana. Na receita diz que se o bolo for de banana, já acrescenta canela, já para ir saborizando. Aí você pega lá a canela, acrescenta e vai batendo o bolo. Ok, agora está na hora de acrescentar a banana. Né? Puxa, não tem banana. E aí? Aí o que você pensa? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem morango. Vou fazer de morango, vou fazer com o que eu tenho, né? Só que não vai ficar tão bom, porque canela não combina lá muito com morango, mas tudo bem. Eu já decidi, eu não quero o bolo, esse é meu objetivo, vai de morango e vai com canela mesmo, que não fique muito bom. Só que aí, nesse tempo que você ficou pensando, procurando, passou do tempo que estava na receita. E aí você volta a retomar para pegar massa lá para botar o morango. Só que aquela massa lá já, sei lá, não sou muito de fazer bolo, mas endureceu. A batumô eu sei que não dá para usar mais. Resultado, tem que colocar essa massa fora, tá? E começar outra. E se você realmente quer um bolo, ainda vai ter que ser de morango, que nem era o bolo que você queria. Tá? Então, o que aconteceu? Você perdeu tempo, já ficou um pouco chateado, porque já nem era o que você queria, teve que começar tudo de novo e ainda perdeu um material que você iniciou. Por quê? Porque você simplesmente não parou antes para olhar a receita, ler quais são os ingredientes, x, como é o modo de fazer, assim, assim, assim. Tá? E é mais ou menos isso que acontece quando você resolve pegar lá as 10 dicas para fazer tal coisa. Aí tu vai lá, pega as 10 dicas e vai. Aí tu começa, todo motivado. Aí quando tu começa, tu viu que tu tinha... vamos pegar outro exemplo para ficar mais claro ainda. 10 dicas para fazer o excelente telemarketing. Vai lá nas 10 dicas que diz que tem que falar assim, que tem que falar assado, que não sei o que, não sei o que. Tá. Aí você vai lá, todo empolgado e começa. Só que aí você percebe que você não tem um cadastro completo, que você não definiu o perfil da sua persona, do seu cliente, e ali nas 10 dicas aparece que você tem que falar com esse tipo de pessoa, só que ela não te disse antes todo o que tinha que fazer, te deu as 10 dicas para fazer ali na hora. Normalmente é isso que acontece, e é isso que a gente quer evitar com todo esse projeto, mostrar que empreender e que fazer gestão não é uma coisa de dicas, é uma coisa de estudo, de trabalho, de planejamento, de performance, de acompanhamento e principalmente de pré-requisitos, né? Preparação. Então, gente, assim, ó, tudo que eu vou elaborar para esses projetos, para o canal, assim, eu sempre busco fazer isso lembrando dos vários clientes que eu já atendi, das experiências deles e das minhas experiências próprias. Então, assim, ó, quando é início de negócio, assim, que a pessoa está empreendendo, eu sei porque, nossa, eu já vi isso muito acontecer.
não sabe qual é a informação que tu dá atenção primeiro, o que tu tem que fazer, qual é a coisa primeira de tudo, assim, tá? Para começar de forma correta, de forma mais segura, mais tranquila, porque não precisa ser assim tão sofrido, né? Então, isso é a proposta do trabalhando por conta própria, tá? E assim, ó, além disso, tá? Mesmo para quem já está em atividade, outra coisa que é bem comum e que a gente procura abordar porque interfere sobremaneira no negócio, né? São as relações, né? Muitas vezes as implicações assim do conflito, quando tu envolve o emocional no negócio, né? A parte comportamental, como isso fica quando a gente tem aí amigos trabalhando junto, principalmente em empresas familiares, isso acontece muito, né? A gente às vezes acaba tendo aí um conflito de interesse e mistura sentimentos pessoais e memórias com atitudes e decisões que a gente vai tomar dentro da empresa, que aí é onde entra a abordagem do pulo do gato. E mais do que isso, ainda tem outra coisa que eu gosto de abordar, que eu gosto de falar mais de uma vez, porque é bem importante, que também aí está dentro do pulo do gato e um pouco também usando as ferramentas técnicas do trabalhando por conta própria, que é quando a pessoa, o empresário, o gestor, ele tem a visão de árvore e não a visão de floresta. Como que a gente faz para trabalhar isso, sair da visão de árvore para a visão de floresta? Ou seja, conseguir a visão holística, olhar o negócio como um todo. Isso é muito importante. E é justamente isso que eu venho falando, assim, quando a gente fala das dicas e desse tipo de promessa, assim, de solução mágica e bala de prata, é justamente quando a gente não olha o negócio como um todo. A gente não tem a visão holística, não tem a visão ampla, integral. A gente olha só a parte. É por isso que normalmente costuma ter um pouco de problema. O que acontece? A ideia não é dourar pílula, não é passar pano. É realmente uma coisa técnica e profissional. É fazer uma avaliação de determinada situação, de determinadas atitudes, tá? De forma de tomar uma decisão e pontuar o que precisa melhorar, o que está trazendo prejuízo e qual seria o caminho. Então, assim, agora vamos falar um pouquinho assim sobre essa busca de informação que a gente precisa, né, o tempo todo, que eu venho falando desde o início, seja para botar o negócio, para fazer a gestão, tá? E a gente faz esse acesso ao digital. Então, assim, ó, eu penso muito naquelas pessoas e é muito comum agora, principalmente na pandemia, aí, nesses 2 últimos anos, a gente vê quantas pessoas foram obrigadas a mudar de carreira e ir para uma carreira totalmente diferente. O advogado lá foi fazer quentinha, enfim. Isso eu estou falando do advogado porque eu vi pelo menos uns 5 exemplos já no jornal, na TV, de advogado que foi fazer quentinha, que foi trabalhar com alguma área de alimentos, enfim, que é totalmente diferente, né? Então, assim, imagina uma pessoa que está fazendo uma troca de carreira, tá? Então, assim, além de todo o conteúdo que ela tem que dominar para se inserir numa rede social, para aparecer, para fazer diferença, para fazer a publicidade do seu negócio, ela ainda tem que aprender a parte operacional, como é que faz a quentinha, como é que cozinha. Então, assim, imagina a quantidade de informação, tudo ao mesmo tempo, que é necessário. E é sempre isso que eu penso, que trazer informação de como buscar uma boa informação, de trazer informação de qual a informação que tem que ser buscada primeiro, eu acho que assim é tudo. Para mim, pelo menos, quando eu comecei, era maravilhoso quando eu vi alguém assim que orientava desde de como tu começar a buscar a informação e que tipo de informação. Por exemplo, aí, nesse exemplo que eu estou dando aí do advogado que vai fazer quentinha, o que ele busca primeiro? Primeiro ele vai ver se o negócio tem mercado. Primeiro ele vai buscar como que faz a quentinha para ver os preços, se isso é viável ou não. Primeiro ele vai buscar como que ele tem que fazer para se destacar, para aparecer. Qual é a informação dessas 3 que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer primeiro, tá? Então, isso é o que eu tô falando desde o início, que é uma das principais coisas que eu busco fazer no projeto, tá? Mas eu quero falar um pouquinho, assim, da importância dessa informação.
a vida inteira trabalhando com consultoria, tá? A gente sempre passou para o cliente, eu sempre trabalhei e recebi essa premissa, né, de que a informação é tudo, que tu não pode empreender um negócio, tocar um negócio sem informação. E isso é correto. Só que assim, ó, quando a gente vai empreender, tá, tem que ter informação. Só que, e aí já é o meu pensamento, eu me arrisco a dizer que quando tu vai empreender, melhor tu, se tu tiver que escolher entre ter uma informação equivocada e tu não ter nenhuma informação, é melhor tu começar sem informação nenhuma. Com certeza. Tá? Mesmo que todo mundo diga, precisa de informação. Mas se for uma informação equivocada, vai sem nada. E eu explico por quê. Quando tu não tem informação nenhuma e tu não tem alternativa ou resolve ir assim mesmo, como é que normalmente a gente vai? A gente vai pé ante pé, vai ali com mais cuidado, né? Não se joga muito, vai conhecendo o terreno, vai indo com mais cautela. Porque a gente tem consciência de que não tem informação, de que não sabe onde está se metendo. Então é assim que a gente vai. Agora, se eu busquei informação e eu tive o azar de pegar uma informação equivocada, tá? Mas eu acredito que é a informação certa, não, estou com tudo, tá tudo aqui, ó, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu me jogo, eu invisto tudo, eu vou de cara, eu, né, sou muito mais arrojado. Só que se a informação é incorreta ou incompleta, o arrojo que eu tiver, o rombo vai ser na mesma proporção. Imagina que aí tu tem uma informação correta, tu investe recurso, investe tempo, motivação, só que para chegar no final tem que fazer toda a trajetória, caminhar, ter aquela experiência e concluir que não era bem isso. Né? Então se joga sem saber de nada. Agora, entenda bem, gente, quando eu digo começa sem informação nenhuma e se joga, é porque quando a escolha for começar com informação equivocada ou sem informação. Mas quando eu digo, é melhor, vai lá e começa sem informação, se tu vai pegar a informação errada, é porque aí a gente vai com mais cautela. A cautela é a palavra-chave aqui, tá? Então, pessoal, já falei bastante aí do projeto, das abordagens, qual a finalidade de cada uma, os objetivos do canal, já falei um pouco da história, como surgiu, tá, e agora, onde é que está esse conteúdo aí? Como é que eu acesso essas informações? Tá bom? Fico por aqui, continue acompanhando que eu vou trazendo todas essas informações. Até a próxima, até o próximo post, até a nossa próxima conversa.